Olá, meu nome é Carlinton Muitanabe e a pesquisa é sobre estratégias de integração arquitetônica de sistemas solares e edificações, propostas de metodologia de avaliação, CMT2. A professora orientadora é a doutora Joara Cronenberg. Bom, a partir do alto crescimento populacional também ocorre o aumento da demanda por geração de energia. Com isso, emerge a preocupação de substituir a produção baseada em combustíveis sólidos. Dessa maneira, a energia proveniente de módulos fotovoltaicos surge como alternativa de uma fonte renovável e inesgotável. Os sistemas fotovoltaicos são destinados à geração de energia e são projetados para utilização no ambiente externo, na presença de agentes climáticos sobre sol ou chuva. Os sistemas solares podem ter a função conjunta de gerar energia e de funcionar como elemento arquitetônico nas funções de cobertura, elemento de sombreamento de fachada. Pode-se dizer que o módulo fotovoltaico na edificação pode ser classificado em dois grandes grupos. O módulo pode ser integrado à edificação, que é o BIPV, o que caracteriza a conexão física e funcional dos módulos fotovoltaicos à construção. Ou seja, o elemento funciona como parte ou material da edificação. O módulo também pode ser do tipo aplicado à edificação, BAPV. Ele se caracteriza por ser sobreposto ao envelope e prioriza a geração de energia, ou seja, a placa não substitui um elemento construtivo da edificação. Bom, há diversas metodologias para avaliar a integração dos módulos solares da edificação, mas apesar disso, é desconhecida uma metodologia que integre todos os parâmetros quanto à funcionalidade, estética e estrutura, e que se traduzem em um resultado visual e claro quanto à integração da edificação com o módulo fotovoltaico. Dessa maneira, o objetivo desse artigo é apresentar a proposta de uma nova ferramenta que une os parâmetros utilizados nas metodologias citadas com a teoria de Vitruvio, sobre a qualidade de uma edificação baseada nos conceitos da tríade vitruviana. Bom, com relação ao referencial teórico, os principais interesses utilizados foram a task 15, a task 41 e o artigo Metodologia Desenvolvida, e o artigo BIPV Technology Application, Highlighting Advanced Tendencies and Solutions Through Solar Decathlon Europe House. O documento e a task 15 levam em consideração aspectos como função, performance, morfologia, estrutura e aspectos energéticos, que são importantes para o design e a construção. Já a task 41 discorre acerca da estética de como as placas solares podem ou não estar integradas à edificação, ou seja, deve haver uma coerência contextual da edificação com a tipologia de placa aplicada. E, enfim, no artigo analisado de 2014, tem-se que os sistemas de classificação é baseado no grau de integração, BAPV ou BIPV, o tipo de abordagem arquitetônica, ou seja, como o módulo é integrado à edificação, localização dos módulos solares e, por fim, características técnicas, como o tempo de payback e o tipo de tecnologia utilizada na célula solar. Por fim, também tem-se a teoria de Vitruvio, que diz que em toda construção deve levar em conta sua solidez, sua utilidade e sua beleza. Dessa maneira, deve haver um equilíbrio entre as dimensões estéticas, a forma de Venusas, a dimensão funcional, função e utilitas, e a dimensão técnica, estrutura, física. A produção arquitetônica deveria, portanto, ser fundamentada a partir dessa tríade. Então, com relação ao método, dividiu-se em 3 grandes grupos, utilitas, físicas e Venusas, e a partir disso foi se determinando algumas características e um sistema de pontuações. Então, por exemplo, em utilitas tem-se que a especificidade pode ser específica ou convencional, tipo de módulo, e a depender disso tem-se a pontuação mais 1 ou menos 1, e assim por diante. Ao fim, deve-se somar, então, cada categoria, as pontuações e comparar com a tabela. Então, se eu tenho uma pontuação 2, eu significo categoria A em utilitas. Pontuação 0, B e menos 2, C e assim por diante. A imagem abaixo apresenta, então, o melhor resultado, que é o triângulo totalmente preenchido, o maior triângulo preenchido, e o pior resultado seria o menor triângulo preenchido. Aqui eu também trouxe um exemplo de aplicação de estudo de caso, que é um protótipo da Solar Decathlon Europe, de 2014. Tem-se aqui a tabela de utilitas, físicas e Venusas, e que deve somar todos esses resultados. Como resultado, então, tem-se que utilitas tem resultado mais 2, ou seja, A, físicas mais 3A e Venusas mais 2B. Tem-se, então, como a figura resultante. Aplicando, então, os diversos critérios de julgamento com base na literatura existente, o novo método apresenta a novidade de unificá-los graficamente de forma a poder julgar o equilíbrio entre os 3 pilares clássicos da arquitetura, como preconizou Vitruvio. No estudo de caso, então, observou-se um exemplo de aplicação equilibrada, mas que ainda poderia ser aperfeiçoado no quesito forma estética. Os módulos solares podem, dessa forma, se integrar à edificação de diferentes formas, a depender do tipo de aplicação projetada. A metodologia que ela trata de uma nova forma de avaliar esses sistemas, de forma a trazer como resultado uma análise crítica de como a edificação está integrada com o novo sistema fotovoltaico. Dessa maneira, é possível avaliar se o sistema apresenta equilíbrio ou desequilíbrio entre as partes, utilizando como base os conceitos do triângulo vitruviano. É importante salientar que, em alguns casos, os parâmetros analisados trazem uma certa subjetividade com relação à análise, principalmente no caráter de Venusas, por se tratar de um tema que depende do repertório pessoal. Dessa maneira, o método de comparação é interessante, pois possibilita uma análise mais assertiva. Além disso, procura-se dar continuidade à pesquisa, buscando ferramentas para promover a automatização das figuras geradas,
tornando um método mais ágil e eficaz. Muito obrigada.